Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Eu gostaria, neste segundo momento, de pensar com vocês ainda em alguns dos essenciais na estratégia missionária para a evangelização e plantio de igrejas. E eu gostaria também que nós pudéssemos conversar então com base em Efésios capítulo 4. A apostila vai ser recebida no final, é isso que você mencionou? É no final, vão receber a apostila, estão recebendo agora. Isso é outra coisa. Ah, tá jóia, tá ótimo, tá bem. Se vocês estiverem anotando então, só para vocês não se perderem, nós vamos estar aqui, então, no ponto 2 da apostila, tá bem? Nós cobrimos a introdução, com base em Tessalonicenses capítulo 1, o ponto 1, a estratégia missionária, os essenciais, e agora compreendendo o nosso chamado com base em Efésios capítulo 4. Vamos pensar juntos um pouco a respeito do chamado ministerial. Quando nós falamos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, sobre esta pleroforia, esta plena certeza, plena convicção, nós precisamos pensar que é uma plena convicção momentânea, ou seja, onde Deus nos quer em determinado lugar, é uma plena convicção direcional, a como Deus está nos conduzindo, porque as coisas mudam, e é uma plena convicção também ministerial. E com respeito à convicção ministerial, que eu gostaria que nós gastássemos alguns minutos conversando. Primeiramente, eu gostaria de desmistificar uma ideia que nós temos no Brasil, e há em outros países também, de que o chamado ministerial, ele é geográfico. Eu não sei quantas pessoas estão a par ou percebem da mesma maneira como eu percebo, mas, por exemplo, se você vai em um seminário, um centro de treinamento missionário, etc., a primeira pergunta que se faz aos alunos, aos futuros missionários de campo, é para onde eles têm o chamado de Deus. Então, não raramente eu vou em algum centro missionário, e aqueles que não têm uma convicção de direção geográfica para onde eles vão, às vezes são até tratados como missionários de segunda classe. Você não tem um chamado claro. Então até usamos a expressão, eu tenho um chamado para a Índia, eu tenho um chamado para a China, eu tenho um chamado para missões urbanas. Por exemplo, na época da janela 10x40, que foi bastante difundida no Brasil, muitas pessoas diziam: Ronaldo, eu tenho um chamado para a janela 10x40. E eu respondia: bem, você sabe que janela 10x40 é metade de todo mundo, não é? Metade de todo mundo. E isso é uma interpretação teológica, bíblica, um pouco equivocada, e especialmente uma aplicação missionária e estratégica tremendamente equivocada, na qual nós focamos o nosso chamado geograficamente, onde, e não funcionalmente, o quê? Ou para quê? O chamado bíblico, o chamado ministerial bíblico, ele é um chamado funcional. Nós somos chamados para alguma coisa. Agora, somos direcionados também para algum lugar, porque na hora de você sair, você tem que saber para onde vai comprar a passagem, não é? Então somos direcionados para algum lugar, mas esse lugar muda. Alguns teólogos, eles entenderam que o chamado era geográfico com base em Atos capítulo 13, dizendo que Paulo e Barnabé foram chamados para os gentios. Mas os gentios, eles representavam uma realidade demográfica e não geográfica. Porque quem não era judeu, era o quê? Era gentio. Falar que você tinha um chamado para os gentios, era falar que você tinha um chamado para o mundo inteiro, não judeu. Muito ligado especificamente no contexto do Novo Testamento, do primeiro século, aqueles que pouco ou nada ouviram a respeito do Senhor Jesus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 15, versículo 20, a prioridade da evangelização, e era ligada a esse mundo gentílico por causa disso. Não estou dizendo que Deus não o direciona especificamente para um lugar, não estou dizendo sobre isso. Paulo
ele foi direcionado especificamente por Deus para diversos lugares. Ele foi até a Macedônia, entendeu que Deus o estava conduzindo. Ele foi até a Galácia, ele foi até Tessalônica, Corinto e assim por diante. A realidade, o chamado de Deus, ou a direção de Deus para Paulo ir a Roma, por exemplo, muito clara. Jesus apareceu a ele em visão ao seu lado, dizendo: do jeito que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Uma coisa clara, geográfica. Porém, essa direção geográfica de Deus, ela não pode ser confundida com o chamado ministerial. O chamado ministerial, ele é funcional. Para quê nós somos chamados e não apenas para onde? Isso por algumas razões simples. Primeira razão é a seguinte: a direção geográfica de Deus, ela existe muitas vezes, mas ela muda. Se você tem um chamado ministerial para ser um pastor, e Deus o direcionou para você estar em João Pessoa, você vai pastorear em João Pessoa. Se Deus amanhã o direcionar para você ir para a Índia, você vai pastorear na Índia. Se depois você voltar para São Paulo, você vai pastorear em São Paulo. Porque Deus o chamou para o pastoreio, para você ser pastor. Então a direção geográfica de Deus muda. Eu me lembro que em 2001, eu e Rosana, com nossos filhos, estávamos na África, entre os Concombas. Nós não pensávamos jamais em trabalhar com os indígenas, e por uma série de coisas Deus nos direcionou para voltarmos ao Brasil, fazemos uma pesquisa na região amazônica, e estamos hoje lá no Amazonas, até hoje trabalhando com populações indígenas, com uma equipe missionária e assim por diante. Direção geográfica. Amanhã Deus pode redirecionar de uma maneira distinta. Então nós precisamos, em primeiro lugar, desmistificar essa ideia missiológica equivocada que nós temos de que chamado ministerial é chamado geográfico. Tá bem? Então vamos colocar isso um pouco de lado. Não tem um embasamento bíblico, porém tem relevância bíblica no sentido de que Deus direciona geograficamente. Tá bem? Quando eu falo sobre isso em algum treinamento assim missionário, especialmente grupos bem menores que dá para a gente conversar, ouvir e tal, falar, geralmente é um momento que algumas pessoas se levantam, às vezes, ficam meio angustiadas no coração, dizendo: mas quando Deus me chamou assim, colocou no meu coração que eu iria para a Índia, etc, etc. Então, se Deus direcionou, louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, e se Deus direcionou, você vai. Se é a direção de Deus, se não é coisa da sua cabeça, se é a direção de Deus, você vai. Agora, uma coisa é certa: ou você precisa entender melhor para o que você foi chamado, e não apenas para onde, porque a direção geográfica muda. Está bem? Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, nós encontramos aqui uma descrição que Paulo faz a respeito deste chamado ministerial, do santo ministério e o serviço dos santos. Então, capítulo 4, versículo 11, ele fala, versículo 7, que foi dada e a graça que me foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Versículo 10 ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Essa igreja pertence a Jesus, essa igreja é sobre Jesus, essa igreja que é a igreja genuína é a igreja de Jesus. Jesus é aquele que realizou todo o ministério necessário para que a igreja existisse. Ele descreve um pouco sobre isso, e no versículo 11 ele complementa dizendo: e ele mesmo, fala a respeito do Senhor Jesus, e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos. Nós sabemos que todos nós fomos concedidos ou direcionados para diversos ministérios. Todos nós fomos chamados por Deus para uma vida santa. Todos nós fomos chamados por Deus para uma vida de oração. Todos nós fomos chamados por Deus para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma diversidade de chamado ministerial universal a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas para que a igreja pudesse caminhar bem, segundo o propósito daquele que é o cabeça da igreja,
Diz o versículo 11: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para, agora não são todos, no meio de todos, ele então chamou alguns para algumas funções. A palavra-chave aqui é funções, não são títulos, não são posições, não é a hierarquia, é função. Paulo gosta de se apresentar como Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, não é assim? Já notaram aí essa auto-apresentação, como ela é explícita? Parece que no Brasil a gente está equivocando o negócio, não é? Está misturando aí os valores, porque ele diz, eu sou, a minha identidade mais profunda, mais inigualável e mais enraizada é que eu sou servo do Senhor Jesus. Agora, sou chamado funcionalmente para o trabalho como apóstolo. E nós vamos ver o que é apóstolo e assim por diante. Paulo está dizendo, portanto, que há servos que serão apóstolos. Mas não há apóstolo que não seja primeiramente servo. Aquele que não usar para se definir primeiramente, não apenas se definir pelas palavras que saem dos seus lábios, mas pela verdade do seu coração. Aquele que não se define primeiramente como servo, não está capacitado a nenhuma outra função ministerial. Porque o fundamento bíblico para qualquer função na igreja do Senhor Jesus é o chamado fundamental que é servo, ser servo de Cristo. Então, pensemos um pouco sobre isso. Nós vivemos uma época bastante hedônica, em que são valorizados os títulos, os diplomas, as posições. Aqui no nosso país é muito comum você falar com alguma pessoa que ela não pode fazer certa coisa, e você ouvir dessa pessoa, você sabe com quem você está falando? E se você sabe com quem você está falando, é uma maneira cultural brasileira de nós atestarmos que nós temos ligações com pessoas influentes, temos títulos influentes, temos uma carteira influente e assim por diante. Esta versão bíblica sobre o ministério, quando aqui Paulo ele descreve o ministério, essas funções ministeriais, elas vêm sob uma plataforma de sermos servos do Senhor Jesus. Aquele que se acha grande, aquele que se acha maior do que os outros irmãos, aquele que se acha que ele é especial e tem o que outros não têm, aquele que no fundo do seu coração pensa assim, essa igreja só vai para frente porque eu estou aqui como pastor dessa igreja. Esse culto realmente só tem sido abençoado porque eu sou o pregador. Aquele que pensa assim, no nome do Senhor Jesus, eu digo, está desqualificado para o ministério. Porque o que qualifica para o ministério não são as habilidades humanas, mas é o sentimento, a convicção e a postura de ser servo do Senhor Jesus. O que Paulo tinha. Paulo era teólogo, ele era missionário, ele era um grande pregador, era um grande plantador de igrejas, mas Paulo ele lembrava aos outros porque estava claro em seu coração, quanto a mim sou servo do Senhor Jesus. Agora, no meio dos servos do Senhor Jesus, então alguns são chamados para certas funções. Efésios 4:11, 5 funções específicas. A primeira, concedeu uns para, o que, irmãos? Apóstolos. Segunda, profetas. Terceira, evangelistas. Quarta, pastores. E quinta, mestres. Então nós temos aqui os apóstolos, nós temos aqui os profetas, pastores, evangelistas e os mestres. A expressão apóstolo aqui vem da expressão grega apóstolos. E este apóstolos é aquele que foi enviado, do apostelô, aquele que foi jogado. Eu gosto muito da definição de John Knox de apóstolo. Ele dizia que apóstolos, este que foi lançado, era aquele que é lançado como uma pedrinha, lançado pela igreja com uma pedrinha bem longe. John Knox entendia que o apóstolo era o plantador de igrejas. Apóstolo, ele era o pioneiro, era aquele que chegava onde a igreja não havia ainda chegado. Este era o apóstolos, no sentido de enviado, no sentido de lançado, aquele que foi jogado pela igreja em um local onde a igreja ainda não chegou, mas o evangelho está chegando com ele, pelas suas palavras,
e a igreja há de nascer naquele lugar. Este é o conceito bíblico mais, digamos, mais plano, mais geral de apóstolos, sem aqui mencionarmos a figura dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, mas no sentido de que Deus chamou alguns no meio de todos, para que pudessem ir à frente onde a igreja não chegou. Então, onde que a igreja não chegou? Não chegou naquela cidade do sertão. Vamos então lançar alguém lá naquela cidade do sertão. Vamos lançar este apóstolo. Vamos aqui transliterar e falar, vamos lançar esse plantador de igrejas, não é? Porque é muito difícil para nós usarmos o termo apóstolo sem ligarmos a títulos, sem ligarmos a uma posição assim privilegiada, não é verdade? Apóstolo parece uma coisa maior, venerável e assim por diante. Mas este apóstolos, este plantador de igrejas é este, que a igreja olha e diz lá naquela etnia indígena, lá naquele grupo cigano ali, não há igreja, a igreja não chegou. Então vamos lançar esse casal, esse rapaz, essa moça, essa equipe, e lá chegarão e pregarão o evangelho do Senhor Jesus. E nesse sentido de apóstolos, de enviados, de lançados, de pioneiros, plantadores de igrejas, a igreja precisa desta função. A igreja é a igreja está aqui, nós estamos aqui em João Pessoa, ou de onde você vem, cultuamos a Deus, louvamos a Deus, exortamos a igreja, crescemos com a igreja, mas há lugares em que a igreja não cresce naturalmente. Há uma vertente missiológica sobre crescimento de igreja em nossos dias, que defende que nós não precisamos mais de missionários pioneiros, porque a igreja crescendo, a igreja cresce em todo lugar. A igreja crescendo, a igreja atinge todo o segmento mundial. Isso não é verdade, irmãos. Não é verdade porque a igreja não consegue muitas vezes transpor barreiras linguísticas, geográficas, religiosas, culturais, sem uma ação especializada. Foi o que aconteceu com a igreja em Atos capítulo 13. Essa igreja em Atos capítulo 13, em Antioquia, entendeu que o Senhor estava separando Paulo e Barnabé para que fossem enviados com pedrinhas lançadas bem longe, como estes apóstolos aqui, a fim de pregar o evangelho onde o evangelho ainda permanecia desconhecido. Está bem? Primeira função então, função aqui apostólica, de plantio de igrejas, de chegar onde o evangelho não chegou. A segunda função que nós temos aqui, ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas. A expressão grega profetês, que é traduzida aqui como profeta, significa literalmente falar aquilo que está na mente, no coração de Deus. Falar, se dirigir ao povo de Deus, ou ao povo que não é povo de Deus, e falar daquilo que realmente está na mente, no coração de Deus. Eu creio que nós temos homens, mulheres, nós temos pessoas em nosso meio, perto, de forma distante, que quando tais pessoas nos falam pessoalmente, individualmente, familiarmente ou para toda a igreja, nós realmente sentimos que Deus está dando direção. Deus está mostrando rumo para a igreja, para o seu povo, um caminho a seguir. Ele mesmo chamou alguns para o crescimento da igreja. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Destas 5 funções ministeriais, talvez a menos compreendida seja justamente a de evangelista. A expressão evangelistes, que é traduzida aqui por evangelista, significa mais literalmente moldar com o evangelho. É como se houvesse uma forma, colocar alguém na forma do evangelho. Ser um moldador com o evangelho. Então o evangelista aqui não é a pessoa que sobe no palanque, numa praça e prega o evangelho para multidões. O evangelista, que o evangelistes aqui, aponta mais para o discipulador, para aquele que faz um trabalho assim mais individual, mais nos bastidores, aquela pessoa que ninguém vê muito o trabalho, não aparece muito, não se destaca muito, mas aquela pessoa que realiza um trabalho assim inigualável, aquele trabalho de moldar alguém com o evangelho do Senhor Jesus, discipular aquela pessoa com a verdade do evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos aqui os profetas, nós temos aqui os apóstolos, nós temos aqui os discipuladores, os evangelistas, e nós temos os poimenoi, pastores. Este poimenos, o pastor, ele é justamente aquele que abraça
o rebanho do Senhor Jesus. Nem todo pastor que é chamado de pastor, ele é vocacionalmente pastor. Porque nós não estamos aqui tratando os títulos ministeriais. Aqui nós estamos tratando o texto bíblico. Não estamos falando aqui se alguém é chamado de pastor, de bispo, de reverendo, isso, aquilo, de apóstolo. Nós estamos colocando aqui de lado os títulos ministeriais pelos quais umas pessoas ou outras, obreiro, missionário, assim por diante, são reconhecidas. Nós estamos tratando aqui de uma compreensão bíblica de função ministerial. Então veja bem, quando nós pensamos sobre pastores, talvez seja o mais difícil de nós podermos assim compreender, porque nós usamos abundantemente o título pastor. Então para nós, quem tem um título de pastor, ele é pastor, ele tem que pastorear, ele tem que abraçar, amar o povo de Deus e ter aquela vocação espiritual para cuidar do rebanho de Deus. Mas nem todo pastor é funcionalmente, ministerialmente pastor. Eu até costumo dizer que o meu pai já falecido, ele era um pastor. Ele era aquele que, eu me lembro desde criancinha, chegava assim, final de um culto, né, semana, domingo, etc. Chegava na porta da igreja, estava lá na porta da igreja, aí o pessoal passava e ele falava, como é que está fulano? E tudo bem, sua irmã já está um pouco melhor daquele problema, senhor, estamos orando por ela, viu? Como é que está minha irmã, etc. O filho passou no vestibular, que coisa boa, olha, quarta-feira estamos juntos lá. E aí, como é que está? E o seu parente lá em São Paulo já mandou notícias? Ele sabia da vida do povo, estava com o povo, amava visitar o povo, estava no comércio com o povo, sentava ali com o povo de Deus. O negócio dele era a igreja. Ele queria chegar antes de todo mundo, para quem chegasse adiantado, ter mais tempo de conversar. Era o último a sair, porque queria conversar com todo mundo. Durante a semana estar na casa, na escola, no comércio, na fazenda e assim por diante. Pastor poimenos, pastor. Não apenas com título de pastor, mas alguém que tinha função de pastorear. Um parênteses, um dos grandes problemas ministeriais que nós enfrentamos é sermos colocados em uma função para a qual nós não fomos chamados. Então vou repetir isso porque eu acho que isso é importante. É um dos grandes problemas ministeriais e missionários, pensando em estratégia missionária. Nós estamos falando aqui sobre vivência, né, missionária. Sermos colocados em um local ou para um trabalho para o qual nós não fomos chamados. Não fomos chamados. Desde cedinho, eu achava essa diferença assim interessante. Eu andava com meu pai era daquele que parava, onde tinha igreja, ele parava. Nas férias, ele tinha que nas férias visitar todas as igrejas do lugar que ele tirava férias. Tinha culto segunda, terça, quarta, quinta-feira não tem culto nessa igreja, procurava uma outra igreja que tinha culto. Ele queria estar com os irmãos, era pastor. E eu notava que meu interesse era muito menor na igreja, à medida que eu fui crescendo, e muito mais despertar para os lugares onde a igreja não estava, para evangelizar aqueles que não haviam sido evangelizados ainda. Outro dia, eu estava fazendo, ano retrasado na verdade, estava fazendo um mapeamento, uma pesquisa, no Médio Rio Negro, a partir de Barcelos, cidade de Barcelos no Amazonas. E ali aluguei uma canoa motorizada, né, que chamamos lá de voadeira, contratei um guia indígena que conhece a região, etc. E a minha função ali, naqueles dias, era encontrar ou atestar que algumas das etnias da região eram já evangelizadas ou não. Então eu ia fazendo isso. E lá pelas tantas, depois de alguns dias, nós estávamos indo assim na parte do Rio Negro, e era um domingo, pela manhã. Eu olhei assim meu relógio e falei, hoje é domingo, pela manhã. Era umas 7:30 da manhã, tinha saído bem cedinho, estávamos indo lá, iríamos em um rio, mais acima à esquerda, onde havia algumas aldeias indígenas, que nós achávamos que nunca haviam sido evangelizadas antes. E quando nós passamos assim, tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus, palafita, né, como eles fazem na região, a palafita da Assembleia de Deus, 7:30 da manhã, e as canoazinhas começavam a chegar, o pessoal das comunidades ali, os ribeirinhos, começavam a chegar. O meu trabalho era pesquisar a região indígena, não alcançada, mas tinha aquela igrejinha. E eu fiquei pensando ali sozinho naquela canoa, se fosse meu pai, ele não pensaria duas vezes, ele ia parar nessa igrejinha e passar uma semana com esses irmãos aqui, ia visitar todo mundo em suas casas, etc, etc. Chamado ministerial atrai para aquilo para o qual fomos chamados.
No meu caso, meu interesse muito menor naquela igreja, meu interesse muito maior naquele rio, onde achava que o evangelho não havia chegado. Mas o peso na consciência, né, me fez parar e perguntar: meus irmãos, tem alguém que vem aí expor a palavra de Deus para vocês hoje? Ah, tem um irmão, é pastor, vem em tal lugar, etc. Ah, que bom, então deixa eu ir embora, que eu tenho o que fazer, eu vou lá para aquele rio ainda não evangelizado. Cada um de nós, chamado por Deus, tem um chamado específico de Deus. Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e didascaloi, os mestres, aqueles que ensinam a palavra. Aí, esse didascalos, este mestre, este é aquele que ele se interessa por todo mundo, mas ele se interessa mesmo é pela palavra de Deus. O mestre, o negócio dele, ele pode falar para 2 pessoas, pode falar para 2.000 pessoas, é a mesma coisa, porque para ele, o negócio é ele abrir e falar: meus irmãos, Romanos capítulo 15. Aí sempre eu cito por aí a figura do Dr. Russell Shedd, né? Que aí é um mestre por excelência, é aquele que expõe aquilo que a gente estudou a vida inteira, mas quando ele expõe parece que o negócio fica mais claro. Não é verdade? Ele fala um negócio que você já pregou 15 vezes naquele texto, mas ele fala: rapaz, nunca havia pensado nisso. E não apenas pensar, mas o negócio ganha brilho no seu coração. E do ponto de vista dele que expõe, há uma alegria porque a palavra de Deus foi compreendida. Este é o didascalos, este é o mestre. Ele não quer saber se vai falar numa igreja, embaixo de uma ponte, embaixo de uma árvore, num grande estado, para 5 pessoas. Ele quer abrir a palavra de Deus, quando abre, ele lê, ele expõe, as pessoas compreendem e ele vai para casa compreender a palavra de Deus, não é? Eu até costumo aí, quando a gente vai falar mais prolongadamente sobre isso, eu dou algumas características de cada um dessas funções ministeriais. Eu costumo dizer que o mestre, ele é identificado até pela maneira como ele abre a Bíblia, né? O pregador abre a Bíblia assim, tá, o mestre não, ele tem uma atenção, né? Ele toma tempo, o negócio dele é a palavra de Deus, é o mestre, é o didascalos. Então o Senhor Jesus chamou toda a igreja para muita coisa, mas para que a igreja pudesse realizar a sua vontade, dentre todos, ele chamou alguns vão ser plantadores de igrejas, onde a igreja e o evangelho não chegou. Alguns vão ser aqueles que falam da parte de Deus, e o povo se sente guiado na vontade de Deus. Outros serão aqueles discipuladores que vão agora discipular um a um, e a igreja não apenas cresce, mas a igreja cresce com mais profundidade, com mais paixão pela palavra, com mais paixão por Jesus. Outros são aqueles que vão pastorear, abraçar o povo de Deus, ir onde a igreja está, sabendo que está sendo bem cuidada, um cuidador da igreja. E outros são aqueles que vão se esmerar, explicando a palavra de Deus para que ela seja bem compreendida e aplicada. Então nós temos aí 5 funções ministeriais, fazem a igreja crescer. Então são, eu repito, funções. O mestre é mestre em qualquer lugar. Vou citar Dr. Shedd. Se colocar Dr. Shedd aqui, ele vai expor a palavra de Deus, vai ser um mestre. Se vocês o levarem para o Paquistão, na semana que vem ele vai fazer a mesma coisa lá. Quem é um plantador de igrejas? É a mesma coisa. Coloca esse rapaz em Recife, ele vai plantar uma igreja. Coloque esse rapaz numa etnia indígena, ele vai plantar uma igreja. O que está no coração dele é plantar uma igreja. Deus nos desperta, Deus nos habilita e Deus nos impulsiona para aquilo segundo o qual nós fomos chamados. Algumas perguntas aí contextuais. Alguém pode ser chamado para mais de uma função? É claro. Paulo era apóstolo, plantador de igrejas. Certo que Paulo era um mestre, não é? Certo que Paulo era um mestre. Sem dúvida, eu quero crer que Paulo era também um profeta. Deus chama pessoas para funções ministeriais específicas. Nem todo mundo que tem um chamado ministerial de Deus tem um reconhecimento oficial da igreja de Deus. São 2 coisas diferentes, bem diferentes. Nós podemos ter alguém que tem um chamado funcional de Deus para ser um poimenos, um pastor, e vai pastorear mesmo, e cuidar mesmo do povo, e que nunca foi reconhecido como pastor. Não, talvez passou por um seminário, não foi ordenado, não tem o título, falar ainda da igreja presbiteriana, de reverendo, não tem o título de pastor, mas é o pastor. Já tiveram essa impressão? Chegar na igreja e perceber que quem pastoreia aquela igreja é um membro da igreja? Eu tive muitas vezes essa impressão, muitas vezes.
pastor da igreja está lá administrando, organizando. Quem pastoreia de fato, que conhece, que chora, que aconselha, que cuida, que abraça, que tira os espinhos e tudo, é um membro da igreja. Agora, aquele membro da igreja certamente tem um chamado ministerial de Deus para uma função. Qual é a função? Pastorear. Então vamos cuidar da função. Como nós somos uma igreja do Senhor Jesus estruturada, nós temos alguns procedimentos, que são inclusive bíblicos, de reconhecimento ministerial. Então são importantes. Não vou entrar nessa área porque não é o nosso propósito. São importantes. O reconhecimento, a imposição de mãos, o envio da igreja. E aí, quando eu tenho mais tempo, eu falo com base em Atos capítulo 13. A igreja ouviu o Espírito Santo dizendo: separai-me para a obra que os tenho chamado. Então, Deus chama, Deus fala com a igreja reconhece, impõe as mãos e envia para o ministério. O negócio é assim que deve funcionar. Porém, o que eu estou dizendo é que Deus nos chama para uma função. Nós precisamos saber, então, irmãos, olhem bem para mim nesse momento, para nós podermos aqui pensar juntos. Nós precisamos saber para o que nós fomos chamados. Isso é uma coisa importante. Se nós não sabemos para o que nós fomos chamados, se Deus nos chamou para o ministério, Ele chamou alguns para. Se Deus nos chamou ao ministério, e nós não sabemos para o que nós fomos chamados, nós vamos ser colocados para fazer talvez alguma coisa para a qual nós não fomos chamados. E aí nós temos aí a questão mais de vivência de campo. Nós temos aí tantas situações como, por exemplo, missionários com o chamado para serem mestres, colocados em um local pioneiro para plantar uma igreja. E o rapaz se frustra, a moça se frustra, e assim por diante. Temos aí alguém com chamado para ser um apóstolo, um plantador de igrejas, colocado para pastorear uma igreja específica, não pode sair daqui. Então nós precisamos entender, se Deus nos chamou para o ministério, para o que Ele nos chamou, depois para onde Ele vai nos direcionar, passo a passo, nós vamos percebendo. Está ficando claro, irmãos? Normalmente eu uso mais tempo para este assunto, que é um assunto assim importante, mas está ficando claro o suficiente até aqui? Uma outra coisa importantíssima, como nós percebemos para o que nós somos chamados? Ronaldo, Deus me chamou ao ministério, tenho certeza disso. Para o que eu fui chamado? Você deve se testar. Primeiramente é estudar a palavra de Deus. Faça um estudo do Novo Testamento sobre chamado ministerial. Primeira coisa a fazer. Teologia de chamado ministerial. É a palavra de Deus que nos dá a verdade de Deus, irmãos. Nós cremos que a palavra de Deus foi inspirada. Nós cremos que a palavra de Deus ela é revelada, ou seja, revela o pensamento de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus ela é aplicada às nossas vidas. Então o negócio é entender o que a palavra de Deus nos diz. Em segundo lugar, nós devemos nos testar. Nos testar. Eu tenho várias pessoas que me procuraram, por exemplo, nos últimos anos, jovens, dizendo: Ronaldo, Deus me chamou para o ministério, eu quero plantar igrejas entre os indígenas. E às vezes eu faço essas perguntas. Você já participou de algum plantio de igrejas? Não. Você já plantou alguma igreja diretamente? Não. Você tem interesse em saber o que é isso? Tenho. Mas eu sei que é para isso que Deus me chamou. Então venha, participe com a nossa equipe em tal lugar desse processo. Não raramente, essa pessoa vai, participa, volta e às vezes diz: não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Então envolva-se. Você faz parte de uma igreja local, que tem ministérios locais, ou de uma organização missionária, que tem vários ministérios locais específicos também. Envolva-se naquilo que você crê, que é para o qual você foi chamado. E você vai perceber. Você vai perceber. Eu me lembro que algo que eu e Rossana fizemos que achei que foi muito bom. Quando nós nos casamos, ela tinha que terminar a faculdade de enfermagem em Recife, antes de nós irmos para a África. Então ficamos lá 2 anos. Eu dava aula no seminário presbiteriano e fazia um curso, e ela fazia a faculdade. E nós pensamos o seguinte: nós temos um chamado ministerial, funcional, específico. Cremos nisso, mas nós precisamos nos testar no campo missionário um pouco mais. E vamos fazer isso juntos. Nós criamos que a direção ministerial de Deus para nós era para a evangelização e plantio de igrejas. E aí então nós começamos a trabalhar com um segmento social no centro do Recife. Quem conhece o Recife conhece lá o centro, que é a Rua do Imperador. Ali durante a noite ficam
muitas famílias de sem teto. É o pessoal que vem do interior, aí do sertão, vai para a cidade grande à procura de emprego, nas primeiras semanas ou dias é assaltado, perde os documentos, dinheiro, etc., e acaba ficando ali pelo centro. E ali faz algum trabalho durante o dia, ou pede alguma ajuda, etc., e aquelas famílias ficam ali à noite. Quando nós chegamos ali, é preciso ir de madrugada para ver aquele grupo, porque tem muita gente que pede esmola, etc., durante o dia, mas que não é sem teto, de fato. Não é uma pessoa que é necessitada, etc., mas tem onde morar. Mas essas famílias de sem teto, se você vai depois ali, de 1 hora da manhã, etc., elas estão ali. Quando nós fomos lá, um certo dia, havia 17 famílias. O nosso coração, assim, se inclinou profundamente para aquele grupo. Nós, durante 2 anos, trabalhamos ali com eles, com a intenção clara de construir relacionamentos, de evangelizá-los, quem sabe ver nascer uma igreja, não uma igreja de sem teto, que não seria uma estratégia missionária adequada. A ideia era que eles, convertidos, discipulados, se integrassem às igrejas evangélicas do centro, que depois acabou não dando certo, porque as primeiras que se converteram eram umas filhas, umas moças, e eram prostitutas, e se converteram ali ao Senhor Jesus, foram até uma das igrejas, causou preocupação nas mães que tinham rapazes ali naquelas igrejas, e assim por diante. E não houve muita integração, e depois demos até um outro passo, que foi estruturar uma igreja realmente com grupo em uma comunidade pobre próxima de lá. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós gastamos uns 2 anos ali crendo que nós somos chamados para alguma coisa. Então vamos nos testar o que nós temos aqui no ambiente que é mais próximo do contexto que se adequa ao meu chamado. No meu caso ali era uma comunidade de sem teto no centro do Recife. Então vamos trabalhar com ela. Então teste a sua vocação, teste o seu coração em ações missionárias específicas e estude a palavra de Deus com respeito a esta vocação ministerial que Ele lhe concedeu. Atos capítulo 13. Rapidamente, eu gosto de sempre arrematar com Atos 13, que me dá a ideia de que a gente não fica com fios assim muito soltos. Então, muito bem, Atos capítulo 13, nós sabemos muito bem o contexto. Então, hoje nós estamos dando essas bases bíblicas, destacando alguns elementos, assim, de teologia bíblica necessários para a compreensão de estratégia missionária. E recapitulando, amanhã, então, nos 2 períodos da tarde, antes e depois do intervalo, nós devemos estudar os elementos negativos que nos preterem, são barreiras para as estratégias missionárias em nossas atividades. E no segundo momento, os 7 principais elementos que não podem faltar nas nossas estratégias missionárias. Muito bem, Atos capítulo 13, nós vemos aqui o Paulo e o Barnabé na igreja de Antioquia. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olhem aí as funções ministeriais. Havia na igreja de Antioquia. Possivelmente havia outras funções ministeriais. Coube aqui ao Espírito Santo revelar que havia profetas e mestres. Não se sabe muito bem por que esse destaque. Alguns exegetas creem que porque o Espírito Santo fala à igreja, a igreja ouviu, e talvez tenha ouvido por meio do ministério desses profetas e mestres. Mas de toda forma nós vemos aqui o que diz a palavra de Deus, que havia profetas e mestres. E aí alguns deles: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e quem, irmãos? E Saulo. Então, capítulo 13 de Atos, versículo 1. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 2 nos diz: E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala agora à igreja: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
O Espírito Santo dizendo, eu chamei Barnabé e Saulo, há muitas pessoas aqui na igreja, há muitos crentes na igreja de Antioquia, mas eu chamei Barnabé e Saulo para um ministério específico. Então, para a obra que os tenho chamado, o conceito de chamado, ele ocorre muitas vezes no ambiente da igreja. Ele ocorre através ou por meio da ação do Espírito Santo, que convence a igreja e faz com que a igreja reconheça o chamado que nós temos, que o Senhor nos deu. Então notem bem que quem convence o seu pastor de que você tem um chamado ministerial não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então aquele incômodo, pastor Ronaldo, eu tenho falado, etc., feito isso, aquilo, minha igreja não reconhece. Bem, o Espírito Santo de Deus, quando falar com a igreja vai reconhecer. É certo que essa igreja está numa postura correta, estava jejuando e orando. E diz aqui a palavra de Deus, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3, novamente, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós vemos aqui coisas preciosíssimas, irmãos, que vão aí arrematar esse conceito bíblico de chamado. Deus chama alguns, Deus chama a todos os crentes para muitas funções, Deus chama alguns crentes para algumas funções específicas. Todos os crentes são chamados para todas as funções, e aqueles que são chamados para funções específicas, todos eles têm um chamado de postura perante Deus único, que é de serem servos do Senhor Jesus. Então aquele que não é servo do Senhor Jesus não está qualificado nem para funções gerais e nem para funções específicas. No momento em que você, em uma função específica, se achar superior ao outro, ou especial em relação ao outro, ou achar que o ministério no seu campo missionário, em sua igreja local, vai para frente por sua causa, você já está desqualificado. É assim que eu compreendo a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não possa ser novamente qualificado. É preciso se arrepender do seu pecado, entender a soberba em nosso coração, a entender esse tipo de ação da carne, do mundo e do diabo, que nos tende a pensar que por estarmos em certas posições, fazermos certas coisas, ou uma reunião de oração em minha casa, que mais pessoas vêm do que vêm na casa do vizinho, por isso nós somos maiores do que outros. Esta ação carnal, então, ela vem solapar o fundamento do chamado ministerial, que é de sermos servos. Então, sermos servos nos qualifica a fazermos outras coisas. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Está claro, irmãos, essa parte também? Essa parte é importante. E aí, Paulo e Barnabé com os outros, diz a palavra de Deus, versículo 2, e servindo eles ao Senhor. É interessante que há 3 verbos, ou 3 palavras, que dão origem a verbos no Novo Testamento, e são traduzidos estes verbos como servindo. A primeira palavra, que é a mais comum, é este doulos, que é justamente o servo, que é o escravo. O doulos é o que Paulo, quando ele diz, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, é a expressão que ele usa, doulos. Eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou escravo de Cristo. Eu sou aquele chamado para servir a Cristo naquilo que ele deseja ser servido. O doulos, este escravo, ele era historicamente aquele que acompanhava o seu Senhor e conhecia tão bem o seu Senhor que até antecipava os seus desejos. O Senhor, antes de pedir a água, o servo já trazia a água para que o Senhor tomasse, porque o servo conhecia o seu Senhor. É este doulos. Mas essa não é a expressão que compõe o verbo servindo do versículo 2, que é um verbo mais raro no Novo Testamento. A segunda expressão que poderia compor esse verbo seria a expressão que tivesse como raiz o diáconos, que a gente pode servir a Cristo como doulos, como escravo, nós podemos também servir a Cristo como diáconos, de onde nós temos diácono, não é? Ou diaconia em português. Mas o diáconos é aquele que serve a Cristo servindo a comunidade. O diácono, ele pode ser reconhecido como diácono ou não na igreja. A igreja tem que ter olhos para reconhecer. Se a igreja não reconhecer, o diácono é diácono do mesmo jeito. Se você vê o diácono, você conhece. O diácono, você chega, ele está ajeitando, etc., conhece, leva, traz, é sensível. Ele é sensível. Antes da igreja impor as mãos, reconhecê-lo como diácono, ele já é diácono. Deus o chamou. A igreja reconhece.
Aqui o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé. Depois a igreja impôs as mãos. A igreja, meus irmãos, só tem que ouvir o que Deus diz. A nossa função é esta. É ouvir o que Deus diz, ver a direção e ir para frente. Apoiando quem Deus envia, fazendo o que Deus quer. E aí o diáconos, essa expressão poderia compor o verbo servindo, mas não faz. E aí nós temos uma outra expressão mais rara que é leiturgos. Leiturgos é uma palavra grega usada hoje, nós podemos parafrasear como liturgo, mas não no sentido assim de liturgia cultica, formal, de culto, de ajuntamento. Mas o leiturgos nós poderíamos parafrasear dizendo que era um abençoador, um edificador da igreja de Cristo. Era aquela pessoa que, estando em um ambiente, fazia diferença. Digamos assim, aquela pessoa que seu dia pode estar cinzento, se você ligar, conversar com aquela pessoa por 5 minutos, parece que o dia fica melhor. É aquela pessoa que falta qualquer um na reunião, mas se ela faltar, parece que a coisa não vai muito bem. Ela faz bem à nossa alma, essa pessoa faz bem ao nosso coração. Tem palavras de Cristo, tem um olhar de Cristo, tem um jeito de Cristo. É um leiturgos, é um abençoador. Curiosamente, é justamente essa raiz do verbo. O verbo aqui é leiturgunton. Ou seja, servindo Paulo e Barnabé ao Senhor. Como leiturgoi, como abençoadores. Então disse o Espírito Santo: separai-me agora para a obra que os tenho chamado. Então nós estamos aqui compondo o texto em nossa mente e nosso coração. Para percebam bem, nós podemos aplicar, e não é por acaso que o Espírito Santo, quero crer, escolheu essa raiz para compor esse verbo no versículo 2, sendo um verbo raro, mas quero crer que foi para deixar bem claro alguns princípios bíblicos. Em primeiro lugar, nós podemos entender que quem não é leiturgos, abençoador perto, dificilmente será abençoador longe. Uma aplicação missionária seria esta: não envie para longe aqueles que não são uma bênção perto. Seria uma aplicação. Aquele rapaz, aquela moça que é trabalhoso na igreja local, não adianta pensar que quando chegar na Índia vai ser uma bênção. Não vai ser, vai dar trabalho na Índia também. Não mande não. Quem não é uma bênção, leiturgos, um abençoador onde está, não vai ser longe. Quem não é um abençoador no seminário, na turma onde está, no quarto onde ele dorme, com os colegas de classe, com os colegas de turma, não vai ser bênção nos confins da terra. O que faz a gente pensar que ao enviar uma pessoa para um outro local na terra, isso vai mudar o seu caráter. O que muda o caráter é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, não é uma passagem aérea para um local em outro continente. Então, não envie para longe quem não é uma bênção perto. Aplicação missionária. Segunda aplicação, uma aplicação agora mais pastoral, para pastores que estão aqui representados e pregadores da palavra de Deus. Quem não é uma bênção perto, eu quero crer que não tem autoridade bíblica para querer ser uma bênção longe, do ponto de vista individual. Ou seja, se você não é uma bênção perto, se nós não somos uma bênção perto, e qual é o núcleo mais próximo de nós, irmãos? É a família. Quem não é uma bênção perto para os da família, para os amigos mais chegados, eu creio que não tem nenhuma autoridade bíblica para achar que vai ser uma bênção em qualquer púlpito, de qualquer igreja, em qualquer ministério por aí. Uma aplicação pastoral. Agora uma aplicação eclesiástica para a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não é sal da terra e luz do mundo perto. Meus irmãos, essa igreja não vai ser missionária nos confins da terra, nunca. Tem muita igreja por aí com plano missionário transcultural, com uma cortina de fumaça, porque é a igreja preguiçosa que não trabalha, que não serve a Deus onde está. E não quer fazê-lo. Prefere sustentar 3 missionários lá do outro lado do mundo. E fala que está sendo uma igreja missionária. Igreja que não é sal da terra e luz do mundo perto, não vai ser longe. Igreja missionária é igreja que evangeliza a rua onde está e evangeliza dos confins da terra também. Igreja que não cessa de servir ao Senhor Jesus. Então, uma aplicação missionária, uma aplicação pastoral, uma aplicação eclesiástica. Eu vou concluir. Que oração, irmãos? Faltam 5. Muito bem. A doutora Bárbara falou 5, então o restante aí é 5. Muito bem, 5 minutos. Vou concluir dizendo o seguinte. Amanhã nós devemos, com a graça de Deus, nos debruçar sobre algumas aplicações de estratégia missionária em nosso ministério. Vai ser o nosso foco amanhã.
Mas eu creio que essa fundamentação bíblica, ela é primordial, irmãos. Primordial. Porque o que nos conduz no dia mau é a convicção que nós temos da palavra de Deus. No dia bom a gente vai com muita coisa. No dia bom, com pouca coisa a gente passa. Mas no dia mau, o que nos conduz é realmente a palavra de Deus. Eu me lembro muito bem quando eu tive muitos problemas de saúde, com malária, lá na África. E aí na primeira, segunda, terceira, quarta, o pessoal, Ronaldo, estamos orando com você, não sei o que, etc. Tal. Lá pela sétima, oitava, Ronaldo, olha isso, provação aí, mas Deus é contigo, meu irmão, tal. Lá pela 12ª, etc. Aí começaram a chegar umas cartas com teores um pouquinho diferentes, de amigos no Brasil. Ronaldo, será que você não entendeu mal esse negócio aí de chamado ministerial, esse negócio de ser missionário? Será que essa direção aí vale a pena isso? Acho que você está errado. Aí uma carta dizendo, oh, como é que está seu coração? Em outras palavras, será que não tem pecado na sua vida? Está tendo muita malária aí, pode ser que Deus esteja te castigando com alguma coisa e tal. As coisas começam a mudar. Na hora que as coisas começam a mudar e que você passa pelo dia mau, há uma coisa que segura o missionário no campo, é a convicção de que Deus o quer ali. Só isso, irmãos. É a pleroforia, porque aí faltam os amigos, falta o apoio, surgem as dúvidas, surgem as barreiras, seu próprio coração duvida. Eu me lembro até hoje, o campo lá em Gana, na Missão Amém, tinha um critério, não sei por que esse critério, mas tinha esse critério que o limite de malárias que um missionário poderia ter no campo seriam 13. Depois de 13 malárias ele deveria voltar. Questões de medicamento que tinha que tomar, etc, etc, então não seria seguro ficar. Quando eu tive a minha 13ª malária, eu me lembro que eu e Rossana sentamos lá na cama, na nossa casinha, lá na aldeia que nós morávamos, em Coni, e aí é a hora em que as convicções é que te guiam. Porque até então você tem todo mundo dizendo, rapaz, vai, etc, não sei o que, estamos juntos, etc, etc. E na hora que isso falta, irmãos, na vida de qualquer um de nós, mais cedo ou mais tarde, há momentos que vai faltar saúde, há momentos que vai faltar apoio, há momentos que vai faltar motivação pessoal, há momentos que a igreja vai duvidar, há momentos, ninguém passa a vida inteira, pelo menos não conheço ninguém que passa a vida inteira assim, sempre apoiado, sempre encorajado, sempre o pessoal indo para frente. Não, sempre há momentos na nossa vida em que nós somos colocados contra a parede, dizendo, o que é isso? Será que é isso mesmo? Será que é de Deus? É coisa sua, de sua cabeça? E aí nesse momento você abaixa a sua cabeça, ora a Deus, e aí o que vale é a convicção que Deus colocou em seu coração. E essa convicção de que você está no caminho de Deus te leva até o final. Com alegria, sabendo que sua vida e ministério não devem ser definidos pelos resultados humanos, mas sim pela fidelidade ao Senhor Jesus. Amém, queridos? É com esta base que nós vamos então nos aproximar amanhã para conversar a respeito de estratégias missionárias aplicadas. Deixa eu apenas falar, algumas pessoas pediram, e com isso depois eu vou orar. Algumas pessoas pediram este livro Antropologia Missionária. Eu trouxe, acho que foram 40. 40 estão aqui, os nossos irmãos da Juvep, e se alguém desejar, se você é uma das pessoas, ou se você desejar adquirir, então você pode pegar com o pessoal aqui, tá joia? Eu gostaria que nós pudéssemos encerrar, e eu gostaria de gastar 2 minutos orando com vocês. Pelo seguinte, nós muitas vezes nos reunimos para cursos, seminários, capacitações, mas nós somos todos humanos e carentes da graça de Deus. Às vezes nós vamos para seminários, para congressos, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Às vezes estamos aí debruçados em cursos técnicos, não é, aprendendo, etc., como aprender a língua, antropologia, isso, aquilo, mas só Deus sabe como está a nossa alma. Nós muitas vezes nos achamos em momentos de carência pessoal. E eu não queria perder essa oportunidade, mesmo porque não sei se todos virão amanhã, ou quais são os planos, mas eu não queria perder essa oportunidade de nós orarmos uns pelos outros. Quem sabe, porventura, nós temos pessoas aqui que vieram para um seminário de estratégias missionárias, mas o que está realmente explodindo em seu coração é uma dor na sua alma, é uma dúvida em sua mente, é um problema em sua casa, é uma doença no seu corpo,
é uma depressão na sua alma e assim por diante. Então eu creio que nós não deveríamos, como Igreja de Cristo aqui reunida, perder essa oportunidade de nós orarmos uns pelos outros. E vamos ficar de pé, então, nesse momento, para nós podermos orar. E eu costumo dizer que nós estamos assim, irmãos, em família. Somos todos iguais e todos igualmente dependentes da graça de Deus. Não tem ninguém aqui que poderia se levantar hoje e falar: eu não dependo da graça de Deus, ou então eu não preciso daquilo que todos precisam. Todos nós, se nós estamos aqui, crentes no Senhor Jesus, de pé, neste dia, é só pela graça de Deus. Amém, irmãos? Só pela graça de Deus. E talvez tenhamos aqui entre nós aqueles que sofrem. Sofrimento talvez físico ou emocional, um sofrimento familiar, ou um sofrimento ministerial. Eu sei que nós passamos por sofrimento em nossas vidas muito comumente. Temos altos e baixos. Mas há sofrimentos que são especiais. Há momentos de sofrimento que nós podemos pensar assim: eu nunca passei por um momento assim. Não é verdade, irmãos? Há sofrimentos triviais, diários. A gente vai levando, Deus derramando graça, os irmãos ajudando, mas há momentos em que o dia fecha, o céu fica escuro, o coração está apertado e a gente pensa: jamais passei por algo assim. Então, se é este o teu caso, se você veio para esse seminário, mas seu coração está apertado, sabe Deus, porque Deus o sabe muito bem, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com você aqui na frente. Eu gostaria que nós pudéssemos orar com você. Você pode sair de onde você está e vir aqui à frente, se este é o teu caso. Estamos bem à vontade, estamos em família, totalmente, igualmente necessitados de Deus. Então, se você veio para esse seminário, mas trouxe consigo assim, podem chegar um pouco mais à frente, por favor. Trouxe consigo assim uma aflição da alma que diz: está difícil realmente caminhar. Eu gostaria que nós, como igreja, orássemos com vocês este fim de tarde. E nós vamos orar para que Deus possa dar discernimento, sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer, para que Deus possa dar perseverança, para vocês não pararem ao longo do caminho, para nós não pararmos ao longo do caminho, não é verdade? E para que Deus possa fortalecê-los. Talvez alguém aqui até pensou em desistir de alguma coisa que é de Deus em sua vida, pensou assim em voltar atrás. E, irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem, nós caminhamos no Senhor e nós vamos orar por isso. Senhor Deus, fortaleça o nosso coração. Vamos orar, irmãos. Você pode orar onde você está, ore pela sua vida, por alguma pessoa que te vem à mente que precisa desse fortalecimento de Deus, e ore pelos irmãos que estão aqui à frente também. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua graça é infinitamente, ó Deus, melhor do que a vida. E é por isso que nós estamos aqui, reunidos, porque nós cremos no Senhor e realmente nós dependemos do Senhor. Ó Pai, nós reconhecemos que queremos estudar estratégias missionárias, entender a implicação, Senhor Deus, de se falar na língua local, entender a cultura do povo, construir relacionamentos, partilhar o Evangelho, mas Deus, o Senhor nos conhece. Muitas vezes estamos em sofrimento tão forte que estamos até mesmo paralisados. A nossa alma, o corpo, a mente, o coração apertado, Senhor Deus, não sabemos como andar. Ó Pai, nós queremos orar neste fim de tarde, em nome do Senhor Jesus, pelos teus filhos que estão em sofrimento. Ó Deus, eles conhecem seus corações, o Senhor os conhece também. Aliás, o Senhor os conhece onde eles não se conhecem. O Senhor os conhece profundamente. O Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe o que precisa ser mexido, e o Senhor sabe, ó Deus, como curá-los no nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de alegria de coração e de alma, Senhor Deus, renova a alegria em suas vidas em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, seja a enfermidade do corpo, da mente, do coração, do espírito, Senhor Deus, nós pedimos cura em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão assim desanimados, talvez estão decepcionados com as coisas da vida, com pessoas, desiludidos, Senhor Deus, renova a motivação para a vida, para Cristo,
e para o ministério, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, aqueles que precisam de discernimento, aqueles que precisam, ó Senhor Deus, de saber o que fazer, quando fazer, dê discernimento. Ó Pai, mostra o próximo passo. Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor também possa dar a todos nós aqui nessa tarde perseverança, Senhor, para nos altos e baixos da vida, nas incertezas da nossa existência, nós continuarmos firmes na convicção do Senhor, onde o Senhor nos colocou, fazendo o que o Senhor deseja e dando glórias ao teu nome. Ó Deus, dê paciência a alguns que precisam aguardar um pouco mais para verem a resposta do Senhor em suas vidas. Mas saímos daqui com alegria renovada e fortalece a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.